Olá a todos, meu nome é Marcos Fernandes de Oliveira e sejam bem-vindos ao meu novo vídeo sobre mecanismos de aderência. Obrigado a você que está prestigiando esses meus vídeos e espero com isso poder contribuir aí para aperfeiçoamento profissional aí de todo mundo. Eu sou químico industrial de formação e trabalhei mais de 30 anos na indústria de tintas. E hoje eu sou consultor e professor no curso de pós-graduação em polímeros e tintas das faculdades Oswaldo Cruz, a qual também eu recomendo como uma ótima opção para aperfeiçoamento profissional aí para todos os que trabalham na área de tintas. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco de promotores de aderência. Então, vou fazer uma breve introdução aqui sobre a parte conceitual e falar um pouquinho especificamente, né, de um tipo bastante importante que são as resinas fenólicas. Dentre alguns mecanismos conhecidos de ação dos promotores de aderência, eu tenho aqui a ilustração de um em que eu tenho uma molécula de promotor representada aqui por essa estrutura, em que essa molécula ela tem um grupo químico que reage e interage com a tinta. E ao final da cadeia hidrofóbica, eu tenho um grupo de ancoragem que vai reagir com algum grupo que possa haver na superfície do substrato. Então, nesse caso, eu tenho um metal. Então, supondo que esse tipo de promotor fosse, por exemplo, um silano. Silanos têm esse tipo de ação. Então, o silano ele tem aqui um grupo de ancoragem, um grupo reativo, que interage com um grupo do metal, por exemplo, uma hidroxila, no caso de silanos. Silanos interagem muito com hidroxilas livres em metais. Então, por isso a importância do tratamento. Então, se essa molécula fosse um silano, eu deveria ter um tratamento com algum produto alcalino aqui na superfície que permitisse a liberação de grupos hidroxila na superfície do metal, e esses grupos hidroxila reagindo com esse grupo funcional do silano, formando aqui uma ponte química entre a tinta e o metal. Então, esse é um exemplo típico de promotor de aderência. Tem aqui a cadeia hidrofóbica no meio, que vai proporcionar, então, uma repelência natural, uma repulsão à água, ajudando, inclusive, na preservação, né, da aderência entre a tinta e o metal, por exemplo, num teste de imersão em água. Okay? Como nós vamos discutir aqui, existem vários tipos de promotores de aderência, mas os três mais utilizados e mais estudados, existem muitos artigos, trabalhos científicos e técnicos, e muitos fabricantes também, né, que se dedicam a esses três tipos, que são os silanos, os titanatos, os zirconatos e outros compostos de zircônio. E outros promotores aí também muito importantes, também muito usados na indústria, que são as poliolefinadas cloradas, bastante utilizadas em plásticos, os fosfatos, muito utilizados também em metais, fenólicas também em metais, e até mesmo alguns solventes que apresentam forte poder de solubilização, que podem ser utilizados, por exemplo, para dar uma aderência de uma tinta sobre outra camada de tinta curada. Tá? Existem também casos como esse. Dentre esses tipos de promotores que nós vimos agora há pouco, eu gostaria de falar um pouquinho aí da resina fenólica. A resina fenólica, ela remonta aí do ano de 1907, quando ela foi criada pelo alemão Leo Baekeland, né? E por essa razão, ela recebeu o nome aí comercial de baquelite. Então, a baquelite, ela inaugurou a era moderna dos polímeros. Então, os primeiros compostos poliméricos sintetizados aí pela indústria foram baseados em baquelite. E até hoje, né, esse polímero é muito utilizado. Uma das aplicações muito interessantes, né, onde esse polímero entra é como adesivo em compósitos. Então, essas propriedades adesivas elas já são conhecidas há muitos anos. Desde que a resina fenólica ela começou a ser comercializada, a indústria de adesivos foi uma das mais beneficiadas por essa tecnologia. E é uma resina clássica, tradicional, e muito também utilizada em tintas. Então, eu quero discutir um pouquinho sobre a importância da ação, né, da resina fenólica
como promotor de aderência. Então, as resinas fenólicas modificadas, elas são perfeitamente compatíveis com quase todos os tipos de binders, então promovendo assim aderência nos mais variados tipos de substrato. Então, ou seja, as resinas fenólicas, para serem utilizadas em tintas, elas precisam sofrer uma modificação química que a gente já vai explicar a respeito, né? E quando são utilizadas em sistemas termofixos de estufa, elas também garantem uma elevada resistência à aderência úmida, ou seja, aquela aderência em que é exigido a imersão, por exemplo, do substrato, né, e da tinta em água. Aqui eu tenho a química básica de obtenção da resina fenólica. Então, eu posso obter a resina fenólica, né, reagindo uma molécula de fenol com uma outra molécula de formaldeído. Dependendo do meio em que essa síntese ocorre, se ela for básica ou ácida, eu terei diferentes tipos de estrutura. Então, por exemplo, né, se a resina for produzida em meio básico, eu terei uma estrutura como essa aqui, chamada de Rizol. Okay? Quando ela é produzida em meio ácido, né, eu tenho essa estrutura aqui que a gente chama de Novolac. Qualquer uma delas eu posso utilizar em tintas, desde que eu faça uma modificação adequada na molécula para compatibilizá-la com outros tipos de resinas. Eu tenho aqui a ilustração dessa modificação que a gente está comentando aqui. Então, essa modificação ela é feita com ácido abiético. Esse ácido abiético é obtido da colofônia, né? Ou mais comumente conhecida como breu. Então, as resinas fenólicas modificadas com breu, elas são baseadas nessa reação química. Então, tenho a resina fenólica reagindo com ácido abiético, formando, né, essa estrutura que a gente chama de resina fenólica modificada, né? Na realidade, a gente costuma dizer que a gente modifica a resina fenólica com breu, né? Só que o ideal, né, o correto seria a gente dizer que a gente modifica o breu com a resina fenólica, né? Mas, para caráter de classificação de mercado, né, a gente diz que as resinas fenólicas que estão modificadas com breu e não o breu que é modificado com a resina fenólica. Então, uma vez que a gente modificou a resina fenólica, eu posso estar utilizando ela, então, na formulação de diversos tipos de tinta. Uma das características interessantes do uso de fenólicas é que elas podem penetrar tanto em substratos orgânicos como inorgânicos. Tem um bom poder de penetração nesses tipos de substrato, de ancoragem, né? Então, por exemplo, uma aplicação muito interessante da resina fenólica é quando eu preciso ter aderência, né, sobre alumínio. Então, normalmente, né, alumínio tratado, ele tem camadas de óxido, né, nessa superfície. Então, a resina fenólica ela consegue formar complexos químicos, né, com esse metal, favorecendo aquela aderência que a gente tanto espera, né, de uma tinta sobre um substrato, ou seja, uma aderência química e não apenas mecânica. Então, acontece que eu posso proporcionar esse tipo de interação no metal, no caso, o óxido de alumínio presente na superfície deste metal, né, do alumínio. E também uma coisa muito interessante é que o próprio óxido de alumínio, além da interação química, ele também apresenta uma grande capilaridade na superfície. Então, com isso, eu também favoreço a aderência mecânica nesse caso. Eu tenho aqui uma fotografia de microscopia eletrônica mostrando a estrutura do óxido de alumínio, em que a gente observa uma grande porosidade que vai ajudar bastante na ancoragem da resina fenólica. Então, eu tenho, primeiro, a penetração capilar, importante nesse sistema, favorecendo primeiro a ancoragem mecânica, que depois é seguida pela reação química desse óxido de alumínio com a resina fenólica, os grupos fenólicos, formando aí a ligação química extremamente forte e resistente para promover a aderência direta sobre o metal.
E aqui nesse slide nós temos a ilustração aí de pelo menos 4 possibilidades de formação de complexos químicos entre o óxido de alumínio e os grupos fenólicos. Então aqui nós temos um exemplo claro de um tipo de aderência química extremamente importante que favorece, né, a durabilidade do processo adesivo. Chegamos aí ao final da apresentação. Aqui nesse slide um breve histórico da minha carreira profissional e acadêmica. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais no assunto de aderência, tem um link aqui na descrição do vídeo em que vocês podem adquirir o treinamento completo. Esse treinamento tem 400 slides e 8 horas de videoaulas. E o preço está bem acessível. Se vocês forem comparar, podem até fazer uma pesquisa em que vocês vão encontrar treinamentos com muito menos conteúdo e de maneira mais generalizada por preços maiores. Então, você tem aqui um treinamento específico, todo voltado para aderência, com um grau de profundidade inédito. Então, tudo que eu estou falando aqui é baseado em literatura técnica científica, em livros, em vários artigos que eu utilizei para montar esse treinamento. Okay? Então, é uma oportunidade única. Espero que vocês possam adquirir, né? E vocês podem ter certeza que não vão se arrepender. O curso ainda tem garantia. Se vocês não gostarem do curso, vocês podem, depois de 30 dias, pedir o reembolso pelo site. Então, podem ficar tranquilos, ok? E aqui mais algumas informações de contato. Caso alguém queira falar comigo, tem aqui meu perfil no LinkedIn e a minha plataforma acadêmica Lattes e o meu e-mail. Estou à disposição aí para tirar dúvidas, ajudar no que for necessário. E se você também tiver uma empresa e quiser que eu dê um treinamento desse tipo específico para os seus funcionários, pode ser tanto via remota como presencial, quando for possível, a gente pode estar discutindo essa possibilidade. Então, muito obrigado aí e até o próximo vídeo, a próxima oportunidade. Um grande abraço.